lá, boa tarde. O médium João de Deus e a mulher dele, Ana Keila Teixeira, foram indiciados por porte ilegal de armas. O médium já responde por crimes sexuais contra dezenas de mulheres e está preso no núcleo de custódia do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Número de nascimentos no Brasil volta a crescer depois de anos em queda. Sessão solene comemora os 120 anos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Audiência pública debate a crise financeira que atingiu o Instituto de Assistência Médica do Servidor Público de São Paulo. Uma lei quer acabar com a prática de encher o tanque do carro acima do permitido pelo fabricante. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Antes do recesso parlamentar, os deputados paulistas aprovaram um projeto de lei que permite que as prefeituras cedam ônibus escolares para atividades culturais e desportivas durante as férias escolares. Quem traz agora mais informações sobre esse projeto é o repórter Marcos Boemerade. Marcos, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Um projeto importante que deve beneficiar muitos alunos através do Estado de São Paulo, né? A iniciativa do projeto de lei número 879 de 2017 é do deputado Gilmar Gimenez, do PSDB, e de acordo com o parlamentar, Sérgio, os municípios têm aí grandes dificuldades no período de férias escolares, já que muitos alunos precisam se locomover, principalmente para aqueles jogos do interior que você bem conhece, representando as suas cidades. Além, é claro, de eventos culturais na capital e em vários municípios. De acordo com o texto, a proposta deverá ser regulamentada pela Secretaria Estadual da Educação e os custos com os transportes passará a ser do governo estadual. Eu volto com você, Sérgio. Perfeito. Obrigado, Marcos. Agora eu converso ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que traz as informações sobre o projeto aprovado que permite o tratamento com ecoterapia na rede pública de ensino. É você ao vivo aí, Priscila. Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Olha, Sérgio, a ecoterapia ela é usada para habilitação e reabilitação de pessoas com diversos tipos de deficiência, principalmente física e mental. Bom, os deputados da Assembleia, eles então aprovaram o projeto de lei 358 de 2012, de autoria do deputado Ed Thomas, do PSB, que inclui a ecoterapia como método de tratamento na rede pública de saúde e como política de educação inclusiva e ensino e aprendizagem. Bom, Sérgio, esse projeto de lei está então para a sanção do governador João Dória. Obrigado aí pelas suas informações, Priscila. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que obriga a distribuição contínua e gratuita de leite sem lactose para crianças de baixa renda que tenham intolerância a produtos derivados de leite. O repórter Jeremias Gomes está ao vivo aqui com a gente e traz mais detalhes. Boa tarde para você, Jeremias. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você que nos acompanha. A intolerância à lactose, Sérgio, ela é a incapacidade do nosso corpo de digerir a lactose, que é um tipo de açúcar encontrado no leite. E para as crianças, principalmente os bebês, o único tratamento é retirar esse açúcar do leite, retirar a lactose. Acontece que para as famílias de baixa renda, este é um produto um pouco mais caro do que o leite convencional. Aliás, na rede pública de ensino, para as crianças em idade de ensino, só é distribuído o leite convencional. E aí as famílias de baixa renda têm que dar esse leite para as crianças. E segundo a pesquisa para o projeto, isso acaba aumentando a busca pelos serviços públicos na área da saúde. Este é o projeto de lei número 857 de 2017. Ele é de autoria do deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira, do PT. E ele agora aguarda a sanção do governador, Sérgio. Obrigado, Jeremias. Depois do susto provocado pelos casos de microcefalia, voltou a crescer o número de nascimentos de crianças no Brasil. De acordo com a pesquisa da plataforma DataSUS, o número de crianças nascidas em 2017 foi de 2.920.000. Em 2016, foram registrados 2.858.000 bebês, uma alta de 2,1%. Em 2016, o país registrou o menor número de nascidos em 21 anos. Segundo especialistas, o receio da microcefalia causada pelo Zika vírus, agravado com a crise econômica, foram fatores que fizeram parte das brasileiras adiarem a gravidez.
A sessão solene aqui na Assembleia Legislativa, promovida pelo deputado Luiz Fernando Teixeira do PT, comemorou os 120 anos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. E a repórter Érica Rezende mostra pra gente como foi. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo é considerada uma das mais importantes do país. Durante a sessão solene em homenagem aos 120 anos da instituição, a diretora Primavera Borelli falou da excelência do ensino de graduação, pós-graduação e da pesquisa científica. Ela contribuiu para a formação de políticas públicas, novas tecnologias, a própria fundação aqui em São Paulo da FURP, da Fundação do Remédio Popular, foi uma ideia de várias pessoas, mas também na nossa escola. Hoje ela faz parte do Conselho Deliberativo. E dentro da pós-graduação, ela foi a primeira escola dentro do Brasil com cursos de pós-graduação como nós os conhecemos hoje. A faculdade está entre as 50 melhores escolas de farmácia do mundo. Possui dezenas de convênios nacionais e intercâmbio com instituições estrangeiras. Durante todos esses anos, já formou mais de 7.000 farmacêuticos, quase 2.000 mestres e mais de 1.000 doutores. A faculdade possui 4 departamentos: farmácia, alimentos, análises clínicas e toxicológicas e de tecnologia bioquímica farmacêutica. Atualmente, existem mais de 136 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Farmácia. Uma referência não somente para o estado de São Paulo, mas é uma referência nacional, né, no transmitir saberes, no transmitir ciência. Então, assim, para a gente é um orgulho, como vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia, estar participando aqui dessas homenagens, dessa solenidade, porque entendemos que daqui saem realmente, vamos dizer, referências grandes para o país todo. Durante a sessão solene foram entregues 21 diplomas para professores e personalidades que contribuíram para o sucesso da instituição. Coordeno um laboratório que busca muito recursos com as indústrias farmacêuticas. Então há aí uma coisa um pouco diferente que deu certo, né? E hoje nós temos aí um laboratório bem montado que fornece um bom treinamento para os alunos e também fornece o nosso conhecimento para a sociedade na forma de projetos com as empresas. A homenagem foi uma iniciativa do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, que falou sobre a importância do investimento em educação. Essa faculdade, que é uma das mais importantes do Brasil, né, da USP do Brasil, que tem tido uma participação histórica e fantástica na vida do nosso país, e cabe à Assembleia Legislativa esse ato de reconhecimento nesse aniversário, 120 anos, nunca havia sido homenageado aqui na Assembleia Legislativa e eu tive o prazer e a honra de ser o deputado que propôs essa homenagem. Estudantes de Ciências Políticas e Econômicas de uma universidade da capital trocaram a sala de aula por lições práticas de democracia e cidadania. Os universitários conheceram o Palácio 9 de Julho e viram de perto o trabalho dos deputados estaduais. A repórter Carla Francisco acompanhou essa visita que aconteceu antes do recesso parlamentar. Na chegada ao Palácio 9 de Julho, eles visitaram 2 exposições de arte. A primeira no Espaço 5º Centenário, onde viram as obras da mostra Costurando a Vida. Depois seguiram para a entrada Heróis de 32, onde estão as peças da exibição Pretarte, a alma do povo. O plenário Juscelino Kubitschek foi o ponto alto da visita. Aqui eles acompanharam um pequeno expediente e souberam um pouco mais sobre a rotina do plenário. O professor de Ciências Políticas, Tiago Descenzi, foi quem acompanhou o grupo. Depois, tudo que eles estão vendo aqui será levado para a faculdade. Esse contato eu acho que é fundamental. Para todos eles é muito importante essa possibilidade de vir, não apenas vir, mas de participar. Eu acho que exercer não só, né, a parte da educação, mas também de cidadania, né, de conseguir estar aqui, entender que é o espaço do povo, é o espaço de que eles podem ocupar e se fazer representar. A aula com cara de passeio impressionou os alunos. Muitos nunca tinham vindo até aqui. Ter o contato eu nunca tinha tido. É bem interessante, você percebe que mesmo dentro dos corredores, tudo, você tem uma parte muito cultural, você tem uma apresentação, você tem todo um envolvimento, né, para ver os gabinetes. Eu acho bem legal que você consegue ver aquela relação corpo a corpo com os políticos, de você poder conhecer eles, poder ver eles trabalhando, se apresentando, eu acho bem interessante.
Otávio entrou na faculdade para aprender ciências econômicas, mas para ele a política e a economia são como irmãs. Agora já até pensa em uma carreira como parlamentar. Eu venho tomando bastante gosto por isso. Eu acho que é muito importante essa entrada dos jovens na política, porque no final os jovens são o futuro do país. E tenho vontade sim de me tornar um vereador, um deputado estadual, trabalhando nessa casa ou na Casa Legislativa da Esfera Municipal, que é a Câmara dos Vereadores. E se você quiser visitar o Palácio 9 de Julho, conhecer o trabalho dos deputados de perto, está convidado. Basta agendar a visita com o Departamento de Comunicação Social aqui da Assembleia Legislativa. Anote aí os telefones, é o 011-3886-6626 ou 3886-6628 e seja bem-vindo. A audiência pública debate a crise financeira que atingiu o Instituto de Assistência Médica do Servidor Público de São Paulo. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. O projeto que tinha sido vetado pelo Executivo voltou à Assembleia e foi aprovado de forma unânime pelos deputados. Agora passou a vigorar com força de lei. É a que trata da aprovação de loteamentos para fins urbanos com controle de acesso. Eu volto a conversar com o repórter Marcos Boemerade ao vivo, que traz mais informações. Marcos. Pois não, Sérgio, o projeto de lei é exatamente o 891 de 2015 do deputado Geraldo Cruz, do PT. Esse é o primeiro projeto de regularização de condomínio no estado de São Paulo. Na prática, a proposta renova o processo de regularização fundiária do estado, permitindo a construção de novos condomínios e também a regulamentação definitiva de loteamentos fechados já entregues. O município de Embu das Artes, na Grande São Paulo, foi a primeira cidade paulista a regulamentar os condomínios fechados, enquanto o parlamentar, o deputado Geraldo Cruz, do PT, era prefeito daquele município, né, daquela cidade, entre os anos de 2000 e 2008. Eu volto com você, Sérgio. Ok, obrigado, Marcos. Termina hoje o prazo para que os médicos brasileiros inscritos no programa Mais Médicos, que substituíram os cubanos, se apresentem aos locais de trabalho. E a repórter Priscila Silvério está de volta com a gente e traz mais informações ao vivo. Priscila. Olha, Sérgio, segundo o Ministério da Saúde, 1.707 profissionais participaram dessa primeira etapa de seleção, que é para os médicos formados no Brasil e que têm o registro no CRM, o Conselho Regional de Medicina. Com a saída dos médicos cubanos, foram abertas 8.517 vagas. Esses médicos brasileiros, eles tinham até o dia 18 de dezembro para escolher, então, o local para o trabalho. Mas, até o fim do prazo, 2.579 postos de trabalho continuavam disponíveis em 1.197 municípios e 34 distritos indígenas. Bom, nos dias 23 e 24 de janeiro devem se apresentar os médicos brasileiros formados no exterior para ocupar 842 vagas. E nos dias 30 e 31 de janeiro, médicos estrangeiros formados no exterior podem então ocupar as vagas remanescentes e escolher então o local de trabalho. Olha, Sérgio, a expectativa é que até o final de março todos esses profissionais já estejam trabalhando. Tomara, né, Priscila? Obrigado pelas suas informações. A entrada de cigarro contrabandeado do Paraguai causou prejuízos de 11 bilhões de reais ao país em 2018. Pelo preço mais baixo do produto ilegal. De acordo com a Receita Federal, em 2017, o contrabando de cigarros aumentou 9,4% em relação a 2016 e atingiu 2 bilhões e 300 milhões de reais, quando foram apreendidos 2 bilhões e 100 mil maços. Se o cigarro brasileiro já é muito perigoso e provoca dezenas de doenças e a morte de quase 200 mil pessoas todos os anos no país, imagina um cigarro que entra clandestinamente sem controle da Anvisa. Um estudo da Universidade Estadual de Ponta Grossa identificou vários produtos estranhos num único cigarro: pelo de animais, terra, areia, plástico, restos de insetos, colônias de fungos e metais cancerígenos, como chumbo, cromo e manganês. A quantidade de chumbo nesses cigarros paraguaios é 116 vezes maior que o já perigoso cigarro brasileiro.
A nicotina no cigarro contrabandeado é 20 vezes maior do que o cigarro produzido aqui. Estava esperando uma boa oportunidade de parar de fumar? Aí está ela. Bom, além dos problemas de saúde e rombo nos cofres do governo, a comercialização de cigarros clandestinos alimenta 2 outros tipos de crimes organizados: o tráfico de drogas e o tráfico de armas. A audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa antes do recesso parlamentar discutiu a crise financeira que atingiu o Instituto de Assistência Médica do Servidor Público de São Paulo. Deputados e especialistas debateram soluções para tirar o IANSP da maior crise da história. Os funcionários públicos querem que o repasse de 2% descontados na folha de pagamento sejam revertidos ao IANSP, como manda a lei. Também buscam mudanças no projeto de lei complementar 52 de 2018, que transforma o IANSP em autarquia de regime especial. Eles montam um conselho administrativo, onde o governo do estado indica a maioria dos membros. E a mesma coisa no Conselho Fiscal, que consegue ser mais absurdo ainda, porque todos os membros do Conselho Fiscal podem ser nomeados pelo governo do estado. Os problemas com as finanças do Instituto já fazem parte das discussões da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP, coordenada pelo deputado Marcos Martins, do PT. O Hospital do Servidor será garantido porque aquilo pertence ao IANSP. Há uma propriedade lá em Assis, pertence aos servidores. Isso eles vão continuar mantendo isso com eles? São perguntas que estão aqui a fazer para ver se nós aprovamos as emendas várias realizadas, inclusive da nossa bancada, para dar uma melhorada da situação apresentada que vem do governo do estado. O deputado Carlos Janazzi, do PSOL, membro da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP, ressaltou as dificuldades enfrentadas pelo Instituto e a necessidade do apoio dos parlamentares à causa dos funcionários públicos. O PL que foi apresentado da autarquia, ele não atende às necessidades básicas do IANSP. Por isso que nós apresentamos muitas emendas para que ele seja melhorado e que ele contemple, de fato, as necessidades e as reivindicações dos servidores do Estado de São Paulo, sobretudo dos servidores do IANSP, que trabalham lá dentro, porque se eles não forem valorizados, se não houver investimento nesses servidores e na melhoria das condições de trabalho, isso prejudica todos os outros servidores que são atendidos pelo IANSP. Uma audiência pública antes do recesso legislativo debateu a regulamentação da Lei de Economia Solidária no Estado. Veja agora na reportagem do Jeremias Gomes. Representantes de entidades e movimentos sociais que se reuniram no auditório Paulo Kobayashi aguardam desde 2011 a regulamentação da Lei Estadual 14651. A regulamentação é extremamente importante porque ela regulariza, ela determina que isso vire uma política de Estado. Então, o que significa que, independente de qual governo virar depois, isso tem que continuar sendo implementado. A economia solidária é baseada economicamente na autogestão por meio de cooperativas, grupos e associações. Promove a cultura do consumo de produtos locais e saudáveis. Politicamente, é um movimento social para beneficiar não as empresas, mas as pessoas, com base na cooperação solidária, preservação do meio ambiente e dos direitos humanos. Na audiência pública foi homenageado o economista e sociólogo Paul Singer, falecido em abril deste ano de 2018, estudioso e referência internacional sobre a economia solidária. No evento, o secretário de Emprego e Relações do Trabalho, Cícero Firmino da Silva, prometeu encaminhar ao governador do estado de São Paulo a solicitação de regulamentação da lei, que, a pedido do seu autor, deve ser intitulada Lei Paul Singer. Eu recebi aqui um documento onde eles pedem a regulamentação da lei, que foi aprovada em 2011 pela Assembleia Legislativa, e eu vou encaminhar isso ao governador. Tenho certeza, com a sensibilidade dele, ele é possível marcar uma reunião, atender o pessoal e a gente começar a fazer a discussão com o governador. A economia solidária tem no país cerca de 20.500 empreendimentos cadastrados, segundo dados da extinta Secretaria Nacional de Economia Solidária. Setores como o da reciclagem, agricultura familiar, com cooperativas e associações produtivas, além da confecção têxtil e o cooperativismo social, compõem com o crédito e os bancos solidários um sistema de política solidária, que deve ser incentivado
motivado, diz o deputado Zico Prado, do PT. Aqui o governo do estado de São Paulo poderia investir muito em várias áreas, na piscicultura, na agricultura, no artesanato, todas as áreas ele poderia ter desenvolvido a economia solidária. Mas não, esses governos pensam em dar subsídio para os grandes e nunca para os pequenos. Por isso é muito importante essa audiência pública para que a gente possa discutir com clareza da importância que tem a economia solidária num governo que quer realmente tirar o país da crise. A seguir você vai conhecer os detalhes da lei que vai acabar com a prática de encher o tanque do carro acima do permitido pelo fabricante. Detalhes depois do intervalo. Até já. 3 casos de bullying são registrados todos os dias nas escolas públicas paulistas, segundo o levantamento da Secretaria de Educação. Em novembro, uma audiência pública foi realizada aqui na Assembleia Legislativa para debater esse assunto, uma iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Um problema que cresceu 17% nas escolas paulistas em 2017, se comparado ao ano anterior. Esta professora, que dá aulas de psicologia escolar para universitários, defende a valorização de um profissional com um olhar voltado para a solução do bullying. Ninguém nasceu sabendo respeitar o outro, cooperar, ser solidário com o diferente. E isso é algo que precisa ser aprendido, não apenas na família, mas na escola. Mas o problema não está só nas escolas. O bullying, ele não tem idade, não tem faixa econômica, né, faixa etária, enfim, porque ele pode acontecer tanto naquela escola rural, né, pobrezinha, enfim, como na escola urbana, numa escola particular, como numa escola pública. Né? Então, se não existir um mapeamento dos casos de bullying, como é que as autoridades vão, os gestores de escola, os diretores, né, vão enfrentar este bullying naquela escola? Daniel sofreu bullying quando criança. A brincadeira, que nunca foi divertida para ele, terminou em crime. Ele passou 30 anos calado, até que resolveu entrar na luta para ajudar outras pessoas que sofrem a mesma violência. A gente vive uma cultura do estupro, pela qual eu passei, e eu tive que lidar com ela durante toda a minha adolescência, achando que estupro era uma coisa natural. Porque eu sofri, então eu tenho o direito de exercer, então assim, era meu amigo quem fez comigo, então eu posso fazer isso com a minha amiga. Então isso tem uma complexidade que acaba se instaurando na sociedade inteira. Então falar sobre isso agora é uma tentativa de desconstruir essa formação da identidade, sobretudo do masculino, né, do homem, né, dentro dessa cultura do estupro. Como uma experiência de violência, é uma experiência que deixa uma marca traumática e um trabalho de ressignificação daquela experiência, né? A necessidade de um trabalho de integrar aquela experiência para que ela possa ampliar o ego, né? Para que ela possa servir para o crescimento daquela pessoa e não para o empobrecimento. Foi o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, quem trouxe a discussão para a Assembleia Legislativa. É importante que a Assembleia Legislativa também faça esse debate e contribua apresentando propostas, projetos e políticas públicas de combate ao bullying nas escolas. Encher o tanque do carro até a boca, mesmo depois de ouvir o clique da bomba de combustível, pode causar problemas de saúde para os frentistas. Mas uma lei de autoria do deputado Marcos Martins, do PT, proíbe essa prática. Veja agora na reportagem da Priscila Silvério. Jailton é frentista há 12 anos e sempre escuta o mesmo pedido. Pode encher até a tampa. Vitor é um desses clientes. O tanque cheio é bom porque evapora menos, sacode menos. Aí o tanque sempre está cheinho. O que Vitor não sabia é que abastecer o carro com mais combustível do que o indicado pelo fabricante pode danificar o veículo. O carro tem um encanamento que vai ligar numa peça que chama canister, que é um filtro de carvão ativado. Quando você passa do limite, quando manda encher até a boca, você passa do limite desse caninho que liga no canister. E aí o que acontece? Você põe gasolina no canister ou etanol. Isso dificulta a filtragem do ar. A gasolina automotiva é uma mistura de substâncias químicas que emitem vapores.
Para evitar a inalação, o frentista coloca o bico da bomba no carro e se afasta. O bico vai travar sozinho quando o valor pedido for atingido ou quando o tanque alcançar a capacidade máxima de segurança. Aí ele volta e retira o equipamento. Quando o cliente pede para encher o tanque até a boca, esse procedimento é feito de forma manual e o frentista inala os gases. A exposição prolongada pode causar doenças graves como câncer. O cheiro é muito forte. Inclusive, às vezes eu estou sentindo até dificuldade para dormir de noite, a hora que eu acordo, assim, com falta de ar. Dados do Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência Social mostram que os trabalhadores que inalam esses gases tóxicos podem ter problemas neurológicos. A Lei 16.656 de 2018, de autoria do deputado Marcos Martins, do PT, proíbe o abastecimento contínuo depois que o sistema de segurança travar. Ele é mais pesado do que o ar. E ele fica a uma altura de 1,5 metro mais ou menos contaminados ali, no ar. E aquilo pode atingir a todo mundo, todas as pessoas que ficam ali no entorno. Então, trata-se de uma precaução com relação à saúde pública, ao meio ambiente e o cuidado, por exemplo, ao câncer, dentre outras coisas, que provoca esse produto químico. Pessoal, o Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.